Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que nos traz como título a relevância da igreja em cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Texto áureo. Portanto, recebei-os uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos 15, 7. Verdade aplicada. É dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos à nova vida, à nova comunidade. Essa questão da integração, ela é muito importante porque depois de nós passarmos um grande período em que havia uma grande necessidade de nós conseguirmos novos convertidos, a igreja cresceu muito. Hoje o grande desafio é essa integração e, consequentemente, a manutenção desses novos convertidos. Hoje, podemos dizer que, devido a certas ações nossas, nós estamos muito mais afugentando pessoas da igreja do que propriamente atraindo. Os textos de referência nós encontramos em Efésios, no capítulo 4. Lembrando que Efésios é essa grande carta sobre eclesiologia. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esse texto ele é fantástico. Inclusive, eu acabei de escrever um artigo, ainda está para ser aprovado e publicado. Eu elaborei um artigo em conjunto com um professor da PUC, em que eu analisei justamente essa passagem aqui. Motivo de oração: ore para que a igreja se envolva na integração dos novos convertidos. Como eu falei, nós precisamos orar sim, mas esse papel de não afugentar, mas buscar integrar, ele é nosso, é nossa responsabilidade. Introdução. Será enfatizado nessa lição a relevância do ministério da integração em uma igreja local. Essa é a palavra-chave hoje: integração. Não apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar a acompanhar os novos convertidos no engajamento na comunhão da igreja e no servir a Jesus Cristo, como fez Barnabé com então o recém-convertido Saulo. Veja como isso é importante. Paulo, ele se tornou, para a história da igreja, muito mais importante. Ele é responsável por praticamente metade dos escritos do Novo Testamento. Mas se não fosse o trabalho de acolhimento de Barnabé, o que seria do apóstolo Paulo? Vamos então ao primeiro tópico: a importância da integração. Há pelo menos 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Criar um ambiente acolhedor no primeiro contato. Indicar que essa é uma relevância bíblica. E, por último, ajudar a segurar os frutos do evangelismo. Então, subtópico 1.1. Gerar um ambiente receptivo aos visitantes. A recepção aos visitantes é certamente a grande responsável por causar a primeira impressão
nos recém-chegados. Afinal, um cumprimento, um sorriso, uma orientação e um auxílio iniciais fazem toda a diferença na chegada dos visitantes. Às vezes, recebemos um visitante que não está devidamente trajado conforme o nosso pensar e só por causa disso nós o tratamos mal. Às vezes, nós estamos recebendo um novo convertido e já o tratamos com grosseria. Isso aqui é imprescindível, nós precisamos observar isso. No subtópico 1.2, a relevância bíblica da integração. Nós somos evangélicos, eu costumo dizer que nós temos perdido essa importantíssima característica, que é estar atento ao que a Bíblia diz. Vejo evangélicos que, lamentavelmente, afirmam que nós não precisamos mais da Bíblia. Ora, se afirma que não precisamos mais da Bíblia, nos tornamos tão somente uma mera religião. Mas a integração, ela tem apoio bíblico. E a igreja primitiva, conforme ela é narrada lá em Atos, é um grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã, como está lá em Atos 2:47. A lição pegou a segunda parte do versículo: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Porém, eu deixei aqui entre colchetes o que vem antes, logo no início do versículo, que a igreja caía na graça do povo. Ou seja, era uma igreja que era acolhedora. Inclusive, quando nós lemos os relatos acerca das perseguições promovidas pelo Império Romano, percebemos como esse cair na graça do povo era de suma importância para que pudesse quebrar essa resistência do Império Romano ao cristianismo. É importante nós observarmos isso. Se uma pessoa simpatiza com você, cuidado porque alguma coisa está errada. Não! Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, mas, como diz o versículo, a igreja tem que cair na graça do povo. Só assim nós conseguimos ser, de fato, integradores. 1.3, que eu já salientei lá no início do vídeo, é importante porque segura os frutos do evangelismo. Segundo o saudoso pastor Valdir Bíssigo, de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem às águas batismais e dessas, apenas 3 permanecem após o primeiro ano. E talvez esses números, talvez essa estatística esteja até pior hoje. Então, notem como é importante que nós possamos ter esse papel integrador. Eu ensinei que há pelo menos 3 aspectos essenciais que revelam a importância da integração. Criar um ambiente acolhedor no primeiro contato, indicar que essa é uma relevância bíblica e, por último, ajudar a segurar os frutos do evangelismo. Tópico 2, a integração plena do novo convertido. Devemos ter em mente que o processo de evangelismo não termina na conversão, mas que o converso, uma vez alcançado, precisa ser integrado à vida da igreja. 2.1, a integração espiritual é obra do Espírito Santo. Isso é fato. A manutenção dele na comunhão com Cristo depende dele. Todavia, cabe à igreja conduzi-lo a tomar parte nas bênçãos de Deus decorrentes da salvação. A comunhão vertical com Deus depende da pessoa, mas a comunhão horizontal, nós precisamos proporcionar isso. 2.2, integração eclesiástica, ou seja, integração na igreja.
é a integração na igreja local. O novo convertido precisa ser conscientizado biblicamente do fato de que, após a conversão, tendo atendido ao chamado do Senhor para ser discípulo de Cristo, agora ele faz parte do povo de Deus, a igreja do Senhor nessa terra. Numa das aulas aqui, foi bem interessante, um pastor nosso, que ele trouxe à baila a seguinte questão: não podemos ser igreja sozinhos. Isso foi analisado na lição passada. Não podemos ser igreja sozinhos. Quando nós estamos sozinhos, nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós saímos para evangelizar, nós somos discípulos. 2.3. Integração social. Quando uma pessoa crente chega à sua igreja, ele conhece todo mundo. Muitos lhe sorriem, apertam sua mão e lhe chamam pelo nome. Tudo lhe é familiar. E o novo convertido, como ele ou ela se sente no ambiente que ninguém lhe conhece? Por isso que é muito importante que alguém possa tomar a iniciativa de se chegar a esse novo convertido, para que ele não fique sozinho, não fique isolado. Vamos agora para o tópico 3. O envolvimento pleno da igreja. Cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido e ser um veículo de integração. Essa importante tarefa não pode ser exclusiva de um único departamento. Essa é uma missão de toda a igreja. Aliás, abrindo parênteses, nós precisamos nos desvincular dessa dependência excessiva do departamento. Às vezes, os departamentos se comportam como se fossem igrejas autônomas dentro da igreja. Não. Todos nós somos uma única igreja. Os departamentos apenas organizam para o melhor funcionamento da igreja. 3.1. Integrando todos. Todos os departamentos da igreja precisam ter um grupo treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Salvador Jesus. Precisa haver treino, precisa haver preparo. Uma pessoa despreparada, ela pode afugentar um potencial novo convertido. 3.2. Bênçãos do envolvimento da igreja na integração. Quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, apoiando e ajudando no seu crescimento espiritual, há um enorme ganho para toda a membresia, porque todos nós estamos participando do mesmo objetivo, todos nós estamos participando do crescimento do reino. 3.3. Qualidades da pessoa que faz a integração. Um discipulador é alguém convicto de sua missão, integrar a igreja aqueles que foram salvos e necessitam aprender mais sobre a nova vida em Cristo. E assim eu ensinei que cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido e ser um veículo de integração. Conclusão: é por meio da integração que o novo convertido se sente acolhido pela igreja, o corpo de Cristo, membro da família de Deus. Eu já falei acerca disso. Igreja não é uma empresa. Nós não podemos sequer tratar a nossa vida cristã como se fosse uma carreira empresarial. Eu estou querendo galgar postos. Não. Somos uma família, estamos todos indo pelo mesmo objetivo, vocacionado para cumprir a sublime missão para a qual também foi chamado: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eu já mencionei também em outro vídeo, como aqui esse versículo, no grego, ele está mais ou menos assim: tendo ido pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, pressupõe que você já foi.
porque essa é a missão precípua da igreja. Que Deus abençoe.